Hoje nós continuamos a nossa pregação no livro de Marcos. E depois nós vamos ter um hangout especial. Nós temos aqui o Edgar e a Tânia. Tânia, né? Falei certo. Edgar e Tânia. Deem boas-vindas a eles. Rise up! Eles são membros da nossa igreja. E eles têm vários resources para os jovens. Então, ele não quis falar aqui em cima, ele preferiu falar lá embaixo. Então, hoje no Hangout, ele vai falar sobre várias oportunidades que tem para os jovens aqui na nossa região de trabalho, né, de crescimento. Então, glória a Deus por isso. Muito obrigada por ter vindo. Então, depois da nossa pregação hoje, a gente tem Hangout e ele vai estar lá com a gente. Amém? Glória a Deus. Hoje a gente continua a nossa pregação no livro de Marcos. Gabriel! Que bom que você veio, hein, Marco Túlio, a paz, tudo bem? Já é, Gabriel? Que bom te ver aqui. Gabriel, quem não sabe, é meu colega de trabalho, meu amigo. Estou feliz que ele veio, não é sempre que ele vem. Sempre bem-vindos. E nós vamos continuar a nossa pregação em Marcos. Qual que é o primeiro evangelho que a gente já acabou? Mateus, muito bem, Gi. E agora a gente está em Marcos, nós começamos esse livro. Quem que escreveu Marcos? Pessoal, é participativo, vocês já sabem. Marcos escreveu. Marcos era um dos discípulos de Jesus? Não, né? Glória a Deus. A primeira pregação do livro de Marcos foi o batismo. Foi a primeira pregação. Nós começamos as pregações sobre Marcos falando sobre o batismo. E eu acho demais o batismo porque a gente vê a Trindade ali, né? Quando Jesus foi batizado, a gente vê a voz vindo do céu. Eis o meu filho amado, que é o Pai. A gente vê o Espírito Santo na figura da pomba sobre Jesus. E a gente vê o Filho. Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade. A palavra Trindade não está na Bíblia, mas a gente vê, a gente sabe que ela existe. E o batismo é o começo. Batismo é o final da nossa caminhada? Não. A gente tem que esperar alguma coisa para batizar? Não. A partir do momento que a gente entende que Jesus é Deus, que Ele veio para morrer por mim e por você, que Ele morreu na cruz, ressuscitou, a gente creu, a gente já deve ser batizado, amém? Então, depois do batismo, teve a pregação da tentação de Jesus no deserto. Jesus foi tentado. Eu e você não vamos ser? Jesus passou no deserto. Eu e você não vamos passar? E Ele venceu. Adão e Eva caíram no paraíso. Jesus venceu no deserto. Essa é a lição, né? Uma das lições. Não é sobre onde nós estamos. Você consegue vencer no high school, no college, no seu trabalho, aonde você estiver, na sua casa. Ah, mas você nem sabe o que eu passo na minha casa. Não sei, posso imaginar, você consegue vencer. Se Jesus venceu no deserto, a gente consegue vencer em qualquer lugar. Amém? Então teve o batismo, teve as tentações de Jesus vencendo no deserto. Aí tivemos o começo do ministério público de Jesus. Batismo é bem no comecinho, galera que ainda não é batizada, batize. E aí Jesus foi para o deserto, e aí começou o ministério público de Jesus, que a gente viu ele escolhendo os discípulos, chamando os discípulos. Aí ele começou a fazer curas, sinais de maravilha. E aí veio o quê? Quem lembra? As pessoas que não creram. Jesus enfrentou isso. Quando ele estava aqui na terra, Abraão, ele, Jesus, Deus, ele pregava, ele fazia sinal, tinha gente que não acreditava. Eu e você não vamos enfrentar isso? Vamos. É claro que vamos. Então aí está a construção do Evangelho de Marcos. Batismo, deserto, ministério público, enfrentou muitos que não creram. E agora, a gente chega no capítulo 11, ainda não põe, Gi, eu vou te falar a hora. E agora a gente está no capítulo 11, que é a transição para o fim.
É a transição. O capítulo 11 de Jesus marca o começo de algo novo no ministério dele. Eu estou pregando isso aqui hoje, mas eu sei que tem pessoas aqui que estão no momento de transição. Tem pessoas aqui que estão começando algo novo. Que Jesus está convidando para algo novo, uma transição para algo novo. Então eu peço que você abra o seu coração hoje para a palavra, que o Espírito Santo fale com você. Senhor, feche seus olhos, eu vou orar por mim mesma, amém? Em nome de Jesus, porque fomos feitos sacerdotes, nós temos autoridade de oração para economizar tempo. Senhor, eis-me aqui, Pai, eu me coloco na Tua presença, Senhor, que eu diminua, que eu desapareça, que o Senhor cresça. Espírito Santo, mais uma vez eu te peço que seja tão somente o Senhor nessa noite e que o Senhor fale com cada um de nós de forma personalizada, Pai. Venha com a palavra rema, que só o Senhor tem poder para fazer. Só o Senhor sabe o que cada um de nós aqui está passando. Se estamos no momento de celebração, de medo, de luta, Tu sabes, Pai. Eis-nos aqui. Em nome de Jesus. Amém. Então agora o capítulo 11 é uma transição do ministério de Jesus. E eu quero começar falando que hoje é tão fácil a gente ficar maravilhado, empolgado, impressionado com números. É ou não é? A gente entra nas redes sociais hoje e aí a gente vê lá a quantidade de likes, uma pessoa com muitos seguidores, com muitos likes, a gente, uou! É ou não é? Quem é assim? Né? É normal. Os números hoje chamam a nossa atenção. E a gente chega a confundir celebridade com autoridade. Precisamos aprender a diferença de celebridade, de ser famoso, com autoridade, saber o que está falando. Quem está entendendo? Porque tem gente postando coisa na internet. Eu vi uma mulher com uma calça que todo lugar que a minha tampa dela mostra. É um trem de louco. Aí ganha 1000 likes. Aí qualquer coisa que fala é como se estivesse falando uma coisa boa. Pelo amor de Deus. Precisamos aprender a diferença de celebridade e autoridade. De quem sabe o que está falando, de quem tem autoridade para falar o que está falando. Será que o número de seguidores, o número de likes é o que dá credencial para alguém? Será que é isso que faz a pessoa ter capacidade de falar sobre um determinado assunto? Sabe, eu e você, como agentes pensantes que somos, pessoas inteligentes que somos, precisamos parar de ver as coisas e só concordar. Isso chama manipulação. Vocês vão entender onde eu estou querendo chegar. Porque a gente vê todo mundo fazendo, a gente faz. Vocês vão... Guarda isso. Porque nós vemos muitas pessoas fazendo, a gente faz. Precisamos praticar o pensamento crítico. Vocês já ouviram falando isso aqui várias vezes. E eu dou vários exemplos, eu quero dar um exemplo prático hoje. Eu vi um filme esses dias, é um exemplo idiota. Perdão da palavra, mas não é um palavrão, mas é uma coisa idiota, é uma coisa que é tolice, que é bobagem. É uma coisa idiota. Era um filme que tinha um homem, um ator bem bonito de Hollywood, não sei o nome dele, ele fez vários filmes. E aí ele é casado, tem a esposa, tem os filhos. Ele está tomando café da manhã, aí ele pega o suco verde. Na hora que a esposa vira, nem lembro que filme que é, que eu parei de assistir nessa cena, achei tão... Aí, na hora que a esposa vira, ele vai e começa a comer pizza. Só que ele é um ator bonito, todo malhado. Só que
quem está assistindo, às vezes vai achar que, tipo assim, aí, se ele come pizza de manhã, não tem nada a ver eu ficar comendo pizza de manhã. Tá tudo bem, não vai me fazer mal. Gente, eu falei no começo, né, que era um ridículo isso. Mas tem gente que cai nessa. É claro que aquele homem, na vida real, não fica comendo pizza no café da manhã. Óbvio. Óbvio. Mas tem gente que vai assistir aquilo e vai... Nossa, aí. Umas coisas bobas que pegam a gente. Eu gosto de falar muito de pesquisa. Segundo pesquisas... Gente, no papel cabe tudo. No papel cabe tudo. Segundo pesquisas, o leite de vaca faz mal. Eu já cansei de falar disso para vocês. Patrocinado produtores de leite de amêndoa. Segundo pesquisas, xilitol, quem sabe o que é xilitol? É o substituto de açúcar, né, natural. Segundo pesquisas, xilitol faz mal para a saúde. Assinado, produtores de cana. Olha a fonte. Quem está falando? Por que aquela informação está sendo falada? Vocês são inteligentes. Se vocês estão aqui hoje, vocês são inteligentes. Eu sou inteligente, a gente não pode cair por qualquer coisa. Quem está promovendo a informação? O que faz algo ser relevante? O que faz alguém ser alguém digno da nossa confiança, da minha confiança, da sua confiança? Será que a gente está fazendo o que todo mundo faz? Será que eu e você estamos tomando decisões sérias, baseadas no que todo mundo está fazendo? Será que pequenas decisões diárias que a gente toma estão sendo baseadas em quê? Eu dei exemplo esses dias para uns jovens, um navio, eu gosto de imaginar um navio. Quem assistiu o Titanic? Nossa, eu fiquei pasmada, Titanic tem anos, né? Tem mais de 20 anos aquele filme, Lisier. Misericórdia, eu fui no lançamento no cinema e eu lembro. Titanic é um barco gigante que tinha um iceberg, certo? Vocês estão participando? Era um barco gigante e tinha um iceberg, certo? Eles conseguiram virar o barco na hora que virou o iceberg? Não, porque o barco é muito grande, pesado. É assim com a nossa vida. A gente é um barco, tá indo. Aí você começa a fazer isso aqui, ó. Devagarinho, ó. Eu estou indo para o mesmo lugar que eu estava indo? Não. É devagarinho. São pequenas decisões diárias que tiram a gente do destino que a gente estava indo. E baseado em quê? Que nós estamos tomando as nossas decisões. Que voz estamos ouvindo? E o tema da mensagem de hoje, Gia, essa é a minha deixa, é o Deus cancelado. Quem conhece a cultura do cancelamento? Quem já ouviu falar disso? Sigo, falou uma coisa que eu não gosto, eu unfollow, cancelo. Enquanto está me agradando, a Rebeca até me mandou um negócio esses dias que ela viu na internet, não vou falar o que foi. Nossa, super concordo, tal. Ela concorda, é a opinião dela, eu já sabia que era a opinião dela. Eu falei, nossa, eu não concordo. E tá tudo bem, né, Rê? Tá tudo bem. Tudo bem, ela acha que eu estou errada. Eu acho que eu estou certa, óbvio. E ela acha que ela está certa e está tudo bem. O que a gente está vendo? O que a gente tem ouvido? Será que as coisas que a gente tem falado são para agradar nós mesmos? Será que a gente só concorda com aquilo que não faz a gente mudar? O Deus cancelado. Eu realmente acho que Jesus Cristo, se fosse hoje em dia, ele seria o Deus cancelado. Mas calma, né? Eu e você sabemos o final. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 11, versículo 1. Eu vou ler em português, vai estar em inglês lá em cima. Chama A Entrada Triunfal. 1. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé e Betânia, perto do Monte das Oliveiras,
Jesus enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está diante de vocês, logo que entrarem encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém perguntar, por que vocês estão fazendo isso? Diga-lhe, o Senhor precisa dele, e logo devolverá. Eles foram e encontraram um jumentinho na rua, amarrado a um portão. Enquanto desamarrava, alguns dos que ali estavam lhe perguntaram: o que vocês estão fazendo, desamarrando esse jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus lhes tinha dito, e eles o deixaram ir. 7. Trouxeram o jumentinho a Jesus, puseram sobre ele os mantos, e Jesus montou. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho. Outros espalharam os ramos que haviam cortado nos campos. Os que iam adiante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o reino vindouro de nosso pai Davi. Hosana nas alturas. Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo. Observou tudo à sua volta e, como já era tarde, foi para Betânia com os 12. Isso aqui, em algumas igrejas, é o domingo de Ramos. Ainda hoje, né, muitas igrejas evangélicas, antes da Páscoa, eles têm o domingo de Ramos. Faz a leitura desse texto, explica. Aqui é o começo da semana da Paixão de Cristo. Esse acontecimento foi no domingo ou segunda, alguns teólogos discordam ali, mas ele marcou o começo da Paixão de Cristo, a semana em que Jesus ia ser traído, crucificado, morto e ressuscitou ao 3º dia. Isso aqui aconteceu então quando? No começo da semana da Paixão de Cristo. Por que isso aconteceu? Porque Zacarias 9:9 falava que isso iria acontecer. Isso aqui aconteceu para que a profecia fosse cumprida. Em Zacarias 9:9 o profeta tinha falado: acalma, filha de Sião, o teu rei virá e ele virá montado no jumentinho. Isso aconteceu então para que se cumprisse a profecia. E preste atenção que Jesus entra em cima de um jumento, ele não entra em cima de um cavalo. Porque quando que ele vai entrar em cima do cavalo? Na volta dele. Aqui ele veio dizendo: eu sou servo. Eu sou servo. Mas não se engane, ele vai voltar. E ele está voltando. E a palavra de Deus fala que ele vai vir montado no cavalo. Aquele que era, que é e que há de vir. Rei dos reis, Senhor dos senhores, é o que vai estar escrito. E ele voltará como rei. E toda língua confessará que ele é Deus e Salvador. Toda língua confessará. Ele vai voltar, ele está voltando. Mas nesse dia ele voltou num jumento. Simples, humilde, obediente. Então era a semana da Paixão de Cristo, para se cumprir a profecia de Zacarias 9:9. E quem estava lá? Em João 12, 17, 18, nessa mesma passagem, mas no Evangelho de João, a gente vai ver que quem estavam lá era uma multidão, e muitos daquela multidão eram as pessoas que tinham visto o milagre de Lázaro ressuscitando dos mortos. E aí eles viram aquele sinal, aquela maravilha, e foram: ei, ele está aqui, vamos lá, ele está aqui, é ele. Foram os que viram os sinais que estavam lá naquele dia. E eu acho tão interessante, e eu comentei isso com o Mateus quando ele estava preparando a pregação dele, que ele pregou sobre o início do ministério público de Jesus. Que Jesus, por muito tempo no seu ministério, ele curava, ele fazia as coisas, ele falava o quê? Não conta. Quem lembra disso? E isso, a gente fica assim, né? Como assim não conta? Conta para todo mundo. Quem que já pensou isso lendo a Bíblia? Que isso, Jesus? Tem que contar para todo mundo. Para de ficar falando isso. Você sabe quando você assiste filme a segunda vez querendo que o final muda? Eu faço isso. Tem filme que eu assisto de novo esperando: nossa, se você não fizer isso, isso não vai acontecer, vai dar tudo certo, economiza 1 hora de filme.
E na hora que eu leio lá Jesus, vá, você está curado, mas não conta para ninguém, me incomoda. Porque eu quero contar para todo mundo de Jesus. Só que eu estava falando com o Mateus, e eu tenho, sabe, eu vejo algo. Eu vejo Jesus ensinando para mim e para você que não é sobre a gente. É para que o Pai seja glorificado. Então que eu e você, se você tiver que aconselhar alguém, se você orar para alguém e Jesus curar a pessoa, se você atender um amigo no meio da noite, o que você fizer, é você e ele. Não conta para ninguém. Na hora certa, o nome de Deus vai ser glorificado. E nessa hora, tinha chegado a hora das pessoas gritarem: Hosana, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Por isso que chama a entrada triunfal. Isso não é original, no original não tem isso. A Bíblia no original, como você deve saber, ela não tem capítulo, não tem versículo. Isso aqui são só endereços para eu e você acharmos mais fácil. Mas nos rolos originais não tem isso, essa divisão. Sabe? Agora eu quero ler com vocês de novo. O Deus cancelado. Que vós estamos ouvindo. Põe para mim, por favor, Marcos 11, 9. Os que iam adiante dele e os que o seguiam, quer dizer, a multidão, Jesus entra no jumentinho, a multidão gritava: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. A multidão gritava: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. O que a multidão gritava? Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Certo? Agora abre Marcos 15, 13. O que a multidão gritava? Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Marcos 15, 13. Crucifica-o! Gritaram eles. Quem gritou? A multidão. Na mesma cidade, na mesma semana, as mesmas pessoas. Continua seguindo a multidão. Continua fazendo o que todo mundo faz. Continua andando com quem você está andando. Continua. Porque hoje você está falando bendito que vem em nome do Senhor. Amanhã você está crucifica. Continua. Continua fazendo o que todo mundo faz, porque todo mundo faz. Eu vou te falar uma coisa que meus pais me falaram a vida inteira e eu tenho certeza. Quem aqui é filho de brasileiro, levanta a mão. Você não é todo mundo. Quem já ouviu isso? Você não é todo mundo. Hosana, bendito que vem em nome de Jesus, em nome do Senhor. Crucifica, solta Barrabás. Amigos de Barrabás se identificam mais com Barrabás do que com Jesus. Querem ver Barrabás andando do lado, mas não Jesus. Porque quem é Barrabás? Eu e você. Jesus morreu na cruz por pecadores, eu e você. A multidão, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, foi a mesma que gritou: crucifica. Porque quando começa o confronto, quando começa a ter que ter mudança de vida e posicionamento, porque é isso que é a cruz do Calvário. Na hora do negue-se a ti mesmo,
Não, crucifica. Quem está entendendo? E tem várias lições que nós podemos tirar dessa passagem. Eu quero focar em 3. Deus está sempre no controle. Primeira coisa, Deus está sempre no controle. Quando a multidão está gritando, bendito és, Rosana, e quando a multidão está gritando, crucifica, Deus não perdeu o controle. Deus está falando com alguém aqui hoje. Às vezes você está passando por um momento difícil, mas a sua vida nem sempre foi assim. Não se preocupe, Deus não perdeu o controle. Talvez você está na parte do crucifica, que parece que Deus perdeu o controle, mas Ele não perdeu o controle. Nada, nenhuma circunstância, ninguém pode mudar o plano geral de Deus. Nada. Muito pelo contrário, todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Nenhum acontecimento na terra muda o grande plano de Deus. Ninguém tem o poder de mudar o que Deus já determinou para acontecer na terra. Você sabia de uma coisa? Olha que interessante isso, olha que coincidência. Pastor Salo já sabe disso. Esse era o dia de escolher o cordeiro para a Páscoa. O dia de Marcos 11, inclusive, gente, essa é a passagem que está nos 4 evangelhos. Quando Deus fala uma vez, eu tenho que prestar atenção? E quando Ele fala 2? Quando Ele fala 3? E quando Ele fala 4? Uau! Uau! Esse era o dia que os judeus tinham que separar o cordeiro que ia ser morto na Páscoa. É o dia que Jesus entra, Deus falando, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus não perde o controle. Coincidência? Jesus está sendo apresentado publicamente naquele dia, porque Ele é o Cordeiro de Deus. Deus não perde o controle. Aprenda a ouvir a voz de Deus. Porque senão você fica andando igual a multidão. Dando glória a Deus e mandando crucificar no dia seguinte. Abençoando e amaldiçoando. De um jeito na igreja, de outro jeito fora da igreja. De um jeito na vida real, de outro jeito nas redes sociais. Tudo errado. Tudo errado. Aprenda a ouvir a voz de Deus. Sabe por quê? Jesus tinha convicção de que Ele era o Filho amado. No dia do batismo, eis o meu Filho amado em quem me comprazo, em quem me alegro, se você prefere NVI. Eis o meu Filho amado. Você é filha amada. Você é filho amado. Filhos amados do Senhor. Escolhidos para fazer a diferença, para ganhar almas para Jesus. Essa é a identidade do cristão. Deus é um Deus de relacionamento, Ele não é um Deus de troca. Relacionamento, não há nada que eu e você faça que vai fazer Ele amar eu, você mais ou menos. O que vai fazer eu e você crescer na presença dEle é nos relacionarmos com Ele. Subir aqui e pregar, cantar, isso é consequência da gente amar Ele. Não é o que faz Ele amar a gente. Deus não perdeu o controle de nada. Nem quando tudo parece certinho, bom, e nem em meio ao caos. Ele tem o controle. O grande plano não muda. Segundo ponto. Primeiro ponto, Deus está sempre no controle. Segundo ponto, é tudo sobre Jesus. Nicolas, é tudo sobre Jesus. Quem lembra da história do burrinho que eu contei aqui? O burrinho, Jesus entrou em cima do burro, né? Do jumentinho. E aí tem uma história que eu acho muito bacana. O jumentinho, Jesus pegou aquele jumentinho, a mãe dele também estava lá, do lado. Na Bíblia fala que estava ele e a jumenta.
É jumenta que fala, a mãe do jumento? Estava lá, a fêmea adulta. Mula, não sei, cara. Não sei o que é, acho que é, não sei. Tá aí, num dos evangelhos eu li. E aí o jumentinho entrou, e aí ele viu, né? Todo mundo lá com as palmeiras, jogando as coisas, gritando, celebrando, e o jumentinho lá, né? Aí diz que o jumentinho chegou à noite e falou assim: mãe, você viu o que aconteceu, mãe? Eles me amam. Mãe, meu Deus, aquela hora em Jerusalém, mãe, você viu? Não, e a hora que aquele cara gritou mais alto que todo mundo? E a mãe só ouvindo. Não, mãe, você viu, mãe, eu sou demais. Não, mãe, meu Deus, estava todo mundo lá para mim, mãe, eu arrasei. Não, mãe, dominado. E a mãe só ouvindo. Aí a mãe virou para o jumentinho e falou assim: faz o seguinte, vai lá amanhã de novo, passa lá amanhã em Jerusalém, dá uma voltinha lá no centro. Aí o jumentinho falou assim: agora que eu vou, né? O que é isso? Aprontou, foi lá. Chegou lá, ninguém nem chum pro jumentinho. Ele chegou em casa arrasado. Mãe, fui lá em Jerusalém de novo. Ninguém nem me viu, mãe. Do jeito que o povo estava, o povo continuou. E a mãe dele contou para ele a verdade, né? Que às vezes eu e você, a gente precisa ser lembrado. O jumento, a mãe falando para o jumento: não é sobre você, é sobre quem está em você. É sobre Jesus Cristo. O jumento não é você, é Jesus. É o Deus que você carrega. Jumentinho, não é sobre você. É tudo sobre Jesus. É tudo sobre Jesus. O dia que você estiver se achando demais, lembra, o jumento, tinho, não é sobre você. É sobre Jesus que estava em cima de você aquele dia. É sobre Jesus. Não tem nada que a gente faça. E se a gente estiver recebendo glória em nome de Jesus, para agora. Em nome de Jesus. Amém? Primeiro ponto, Deus está sempre no controle. Segundo ponto, é tudo sobre Jesus. Terceiro e último ponto. Sempre haverá oposição enquanto a gente estiver fazendo o que Jesus pede para a gente fazer. Sempre. Na hora do Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, não foi isso que eles gritaram? Põe João 12, 19. Olha os fariseus. João 12, 19. O povo gritava. E os fariseus lá. Não conseguimos o que a gente queria. Não está funcionando. Não está dando certo. Olha aí, está todo mundo atrás dele. Sempre vai ter oposição quando você fizer o que Deus quer que você faça. Põe Marcos 15, 11. Quem programou tudo foram os fariseus. Foram eles que provocaram Pilatos. Eles que aguçavam a multidão para falar. Sempre vai haver oposição, sempre. Mas a gente tem que ficar com os olhos fixos em Jesus. Obediência. Obediência. É isso que Jesus está fazendo ali. Obediência. Vai ter sempre quem se opõe. O foco é Jesus. Faça tudo por obediência a Jesus. As coisas de Deus têm consistência. A gente começou Marcos com batismo. Batismo, tentação. Batismo é o começo. Quem é que ainda não é batizado? Batismo é o começo. Você não tem que orar. Eu vou orar para saber se eu tenho que batizar.
Você creu, batiza. O batismo tinha que ser toda hora que um crente convertesse. A gente só não faz isso porque a gente não mora mais, né? Igual a gente morava perto dos lagos. Por logística. Começo, batismo, tentação. Meio, milagres, dúvidas, milagres. E aí o fim, que na verdade é o começo, né? É a entrada triunfal de Jesus, a morte na cruz, negue-se a si mesmo. Mas eu quero te lembrar uma coisa. Para de falar que Jesus veio só para morrer. Ele veio para morrer e ressuscitar por mim e por você. Ele morreu na cruz, mas ele ressuscitou. E a ressurreição dele é o que nos traz vida. Eu termino a minha mensagem aqui. Eu falei que hoje eu ia pregar uma mensagem curta. Nem eu acreditei. Mas Deus é fiel. Eu já falei para o Leandro, para o Silvio, para o Vinícius 1000 vezes. Eu não dou conta de pregar menos de 45 minutos, uma mensagem completa. Mas eu estou orando para isso. Foi ou não foi? Eu sempre falei, eu estou orando para isso. O louvor pode subir. Vocês entenderam a mensagem de hoje? Não siga a multidão. A mesma multidão que grita, glória a Deus, aleluia. É a que vira as costas para Jesus e fala crucifica. Mas nem na exaltação e nem na hora que parece ser o fim, Deus perdeu o controle. Ele não perde o controle. Não é sobre você, é sobre Jesus. Se você está passando a melhor fase da sua vida, se você está passando o melhor momento da sua vida, dê glória a Deus e faça tudo para a glória dele. Se você está passando um momento difícil, fica de pé todo mundo. Se você está passando um momento difícil agora, seja na sua casa, na sua escola, no seu trabalho, na sua vida pessoal, no seu casamento, com os seus filhos, não é sobre você. Deus está fazendo algo. E isso vai passar. E o nome dele vai ser glorificado. Creia. Entrega sua vida ao Senhor. Ele é o único que pode mudar tudo. Não tem outro caminho, não tem outro jeito. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que chama cada estrela pelo nome. Quando Ele chama, nenhuma delas falta. Jesus viu você no ventre da sua mãe, quando você ainda não tinha nem forma. Ele já via você. Jesus te chama pelo nome desde a fundação dos séculos. Ele sabe quantos fios de cabelo você tem. Ele não vai saber o que você está passando agora, o que você precisa. Entrega a sua vida a Jesus, entrega o seu caminho a Jesus. Sempre haverá oposição quando a gente faz o que Jesus pede. Mas Deus é um Deus consistente, Ele não muda. Se você precisa que a gente ore por você hoje, eu quero te convidar aqui na frente, mas primeiro eu quero saber se tem alguém aqui nessa noite que ainda não entregou a vida ao Senhor. Porque a palavra de Deus fala que para nós sermos salvos, porque existe sim algo que acontece depois que a gente morre. Ou a gente vai para o céu, ou a gente vai para o inferno. E é para sempre. Existe um caminho para fora do inferno, que é Jesus Cristo. E a única coisa simples que a gente tem que fazer é falar: Senhor, eis-me aqui. Eu confesso que o Senhor é Deus. Se você nunca fez isso, faça isso hoje. Em nome de Jesus, se você nunca confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, faça isso agora.
Levante a sua mão que alguém vai do seu lado orar com você. Você precisa confessar publicamente. E haverá festa no céu. Se você está passando por alguma coisa e precisa de uma oração hoje, você não tem que falar o que você está passando. Só se você quiser, vem aqui na frente que nós vamos orar por você e com você. Eu não quero saber se você é parte da equipe, se você é staff, se você é voluntário, se você é missionário, pastor, diácono. Vem aqui que nós vamos orar por você e pela sua família em nome de Jesus. Você que precisa de uma intervenção de Deus, vem aqui na frente que nós vamos orar por você. Você que quer parar de ouvir a voz da multidão e quer aprender a discernir a voz do Espírito Santo, vem aqui na frente. Nós vamos orar por você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. As meninas, por favor, pode me ajudar a orar. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor os nossos desafios, os nossos problemas, Pai, porque nós cremos que o Senhor é Deus do impossível, Pai. Espírito Santo, em nome de Jesus, intervém agora, Pai. Dê as palavras certas para as pessoas que estão orando neste momento. Espírito Santo, em nome de Jesus, que seja tão somente o Senhor nas nossas vidas agora, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo, Espírito de poder, de sabedoria, de entendimento, de conhecimento, Espírito de conselho, Espírito de temor, Espírito Santo de Deus, Espírito que está descrito em Isaías 11. Nós oramos a Tua palavra, nós oramos que seja feita a Tua vontade na terra como ela é feita no céu. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus nós clamamos, Pai. Espírito Santo, Espírito da verdade. A Tua palavra diz que conheceremos a verdade, a Tua verdade nos libertará. Em nome de Jesus, eis-nos aqui, Pai. Tira, Senhor, toda dúvida, toda incerteza dos nossos corações. Traga cura, restauração. Em nome de Jesus, clareie os pensamentos, traga discernimento. Eu oro por discernimento espiritual em nome de Jesus. Eu oro por cura.
agradecemos, Pai, pela Tua palavra. Nós te agradecemos porque o Senhor é fiel e a Tua palavra diz que nós conhecemos a verdade nos liberta. Em nome de Jesus, se até hoje você estava seguindo a multidão, se você estava fazendo o que seus amigos estão fazendo, às vezes respondendo coisas porque todo mundo está fazendo, em nome de Jesus, acabou. Em nome de Jesus. Ninguém vai sair daqui hoje. Todos nós vamos sair daqui hoje com discernimento espiritual, amém? Todos nós aqui hoje vamos sair com discernimento espiritual, com os olhos, o ouvido e o coração aberto para ouvir o Senhor, amém? Em nome de Jesus, nós vamos sair daqui hoje certos de que Jesus faz nova todas as coisas. A multidão deu glória, a multidão gritou crucifica, mas nada disso mudou o que Deus estava fazendo na terra. Nada disso mudou o plano de salvação dele na terra. O que você está passando agora não muda o que Deus está fazendo na sua vida. Esse não é o fim. Às vezes você está no começo ou no meio. Deus faz nova todas as coisas, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Deus é bom.